E mesmo nos locais mais distantes, que você pensa que não vai acontecer nada, alguém vai lá e vai fazer alguma coisa contra o seu patrimônio, vai fazer alguma coisa contra o seu negócio. Olá, você do agronegócio brasileiro. Seja bem-vindo ao Programa de Segurança no Agronegócio. O programa dedicado a te ajudar a eliminar falhas nos seus processos de segurança e prevenir contra roubos e furtos. Eu sou o Carlos Umerli, sou especialista em segurança do agronegócio e hoje nós vamos estar falando com vocês sobre as falhas que acontecem quando você não tem conectividade na sua propriedade, quando você não tem internet e quando o sinal de internet é muito baixo. Então, nós vamos analisar essas falhas, falar o que pode acontecer, ver os riscos que a falta de conectividade, um tema muito atual nos dias de hoje, pode levar à sua propriedade. Olha, antes de falar de conectividade, vamos fazer aqui uma lembrança, não é do meu tempo. A gente sabe que antigamente as propriedades elas não tinham energia elétrica. Então usava força animal para girar o moinho, usava a força da natureza, a força da água para moer o milho. Aí a energia elétrica chegou a todas as propriedades. Então era muito difícil puxar os cabos, puxar fios. E todas as propriedades hoje têm energia elétrica e começou lá atrás. Ela usa para tirar o motor, para tirar a água do rio, usa para impulsionar os pivôs. Hoje a energia elétrica para nós é uma coisa muito comum. Daí nós tivemos um outro evento que chegou na propriedade rural, que foi o telefone. Porque antes do telefone, o dono da propriedade pegava lá alguém, falava, leva esse recado na cidade. E aí chega o telefone, aquele telefone que era aquela caixa de madeira que você tinha que girar para falar com a telefonista. Evoluímos também nesse sentido. Aí nós tivemos a era do celular. Chegou o celular também em grandes partes. E aí entra essa coisa da conectividade. Então hoje o mundo está todo conectado através da internet, através de processos do OIT, tudo isso aí está conectado. Mas essa conexão, ela depende muito de transmissão de ondas, até onde eu entendo. E nós sabemos, como o nosso agro é muito grande, existem áreas nesse agro que nós ainda não conseguimos entrar com a conectividade. Faltam as antenas, o sinal de satélite às vezes é muito caro para levar a conectividade lá. Mas está chegando. A área de tecnologia está desenvolvendo tudo isso, como a energia elétrica, como o telefone. Com certeza, esse tema internet, conectividade, ele vai se espalhar por todos os lugares. E aí, aonde que entra a conectividade na segurança? A conectividade na segurança, ela entra como entra nos processos que vocês têm lá. Processos de plantio, processos de pulverização, processos que vocês têm, que vocês usam as máquinas. Então precisa estar tudo conectado. Um processo depende do outro. A segurança também é a mesma coisa. Os processos de segurança hoje, eles são dotados de uma capacidade de conectividade muito grande. E quando você também fala de conectividade, você fala de velocidade da informação. Quando você tem a conectividade, que você tem todos os processos, principalmente os de segurança, funcionando a contento, existe uma rede de proteção. Todos os seus sistemas se falam. Isso aí é um ponto inibitório para o ladrão. Então, o que gera a falta de conectividade? Vamos fazer de forma diferente. Você está com seu maquinário lá num talhão que realmente não tem conectividade. Não existe. Você não consegue conectar as máquinas aos sistemas, não tem nada que você possa fazer, uma câmera que você possa instalar, um alarme que você possa instalar, que vá te avisar caso aconteça alguma coisa. Essa falta de conectividade, o que vai acontecer? Ela vai ser um fator favorável
a ação do ladrão, porque ele sabe que naquele momento, naquele local, não existe uma comunicação, não existe uma transmissão de informação rápida, como nós temos hoje nas grandes cidades, como nós temos às vezes na sede da propriedade. Então a falta de conectividade, ela pode trazer para o ladrão uma vantagem para praticar roubos e furtos. Como é que você vai analisar, como é que você vai eliminar as suas falhas? Por exemplo, se você tem um processo, que você tem as suas máquinas no campo, se você tem os seus insumos estocados num lugar que realmente não tem essa conectividade, que eu acredito que não seja assim a maioria, não tem jeito, você vai ter que partir para a mão de obra, vai ter que ser o homem. Ou seja, por mais tecnologia que a gente tenha, o ser humano ainda ele é indispensável em todos os processos. Aonde você não tem a conectividade e o risco é elevado devido a esse fator, não tem jeito, você vai ter que entrar com a mão de obra olhando o seu patrimônio. Aí é uma forma de você eliminar as falhas, porque se você deixar sem nada, a falha é muito grande. Então não acredite que, olha, eu estou aqui nesse rincão, hoje, por incrível que pareça, o mundo é pequeno. E mesmo nos locais mais distantes, que você pensa que não vai acontecer nada, alguém vai lá e vai fazer alguma coisa contra o seu patrimônio, vai fazer alguma coisa contra o seu negócio. Como é que eu encontro esse serviço de segurança? Hoje em dia ele também está disseminado por toda a parte do Brasil. Você pode simplesmente passar a mão no telefone e ligar, entrar num Google da vida, um processo do Google, e procurar empresas de segurança na sua região. Empresas que sejam regularizadas, regulamentadas, que estão de acordo com a lei, ok? Tem alvará de funcionamento. O que eles vão fazer para você? Eles vão fazer para você uma avaliação de risco. E eles vão indicar, olha, o seu local lá é realmente muito remoto. Nós temos condições de colocar pessoas, nós temos condições de fazer patrulha. Se for uma coisa temporária, aí ficaria um custo um pouco maior, né? Vocês já pensaram em drone? Apesar que o drone não vai transmitir a imagem, mas o drone ele pode ter um controle de uma região temporariamente e essa empresa de segurança ela vai te ajudar. Então é uma outra forma também de você estar eliminando suas falhas. Porque pense bem, a gente repete sempre aqui, quanto vale o seu patrimônio? Eu tenho seguro, a gente repete também, tenha seguro, é importante. Mas naquele momento que você está ali com aquela máquina pronta para operar, se ela não estiver, o que acontece? Quanto tempo você vai demorar para retomar? Então você tem que colocar na balança o quanto que eu vou perder se eu não fizer isso, e o quanto que eu vou perder, que não vai perder, tenho certeza, quanto que eu vou ganhar se eu fizer isso. Olha, você tem vários caminhos para você eliminar as falhas quando você não tem conectividade. Você pode também tentar verificar que tipo de alarme que existe quando você não tem conectividade. Existem tipos de alarme, botão de pânico, que mesmo não tendo conectividade, ele manda um sinal através da própria energia elétrica. E se você não tiver energia elétrica no talhão onde você está, mas procure saber, porque já existe essa tecnologia, ou até pelo satélite. Então um simples alarme vai avisar do que está acontecendo com aquelas máquinas. O projeto de segurança que você vai implantar na sua propriedade, na sede, que você vai proteger a maior parte dos insumos, a maior parte do maquinário, a maior parte da produção, a maior parte da colheita, que está na sede, isso aí tudo bem, você tem que procurar o equilíbrio. Muitas vezes você tem que pôr na balança. Então vale a pena fazer um investimento um pouco maior para proteger o meu negócio naquele momento que está ali? Então esse é um exemplo. Existe tecnologia hoje na área de segurança para tudo. Existe tecnologia que ela pode ser, a empresa pode passar um sistema de cabo temporário, sistema de eletricidade, que leva simplesmente um sinal de 2 fios. Você não tem um wireless, você não tem o sem fio, mas a empresa puxa, leva alguma coisa. Vocês já pensaram também, você não tem condições de levar
a eletricidade para onde você está, porque é muito grande o nosso negócio, fala a verdade. Você leva um gerador. Esse gerador gera energia para alimentar aqueles sistemas que estão naquele momento. Olha quantas ideias. Basta você querer eliminar a falha. Por quê? Porque você não elimina a falha, você fala assim, olha, isso aqui não vai acontecer comigo. E depois acontece, como a gente tem visto por aí, é 140 mil reais, são 200 mil reais, e a perda, às vezes, ela é muito maior. E aí bate o arrependimento, né? Fala assim, puxa vida, poderia ter evitado de perder esse dinheiro se eu tivesse aplicado uma quantidade menor, mas tivesse feito alguma coisa. Então, existem muitas coisas que você pode fazer para eliminar essas falhas. Você pode procurar no mercado, tem de tudo, tem do mais barato ao mais caro. Você tem que achar o ponto de equilíbrio. Um profissional de segurança precisa te orientar para você achar o ponto de equilíbrio. Então, hoje, o drone é uma saída, não 24 horas, mas aquela saída temporária, com câmera, olhando os sistemas de alarme. Existem sistemas de alarme que são muito baratos. Às vezes, nós não podemos nos amarrar em aplicativos nesse caso, porque nós estamos falando da onde não tem conectividade. E olha que eu já andei por fazendas por aí, de fazendas muito próximas de cidades grandes, que na hora que nós entramos na fazenda, o sinal do celular simplesmente desaparece. Então esse é um ponto. Mas você tendo um ponto de energia elétrica, você consegue desenvolver sistemas de segurança que vão te ajudar, com certeza. Então essa é o custo, repito, tem de tudo. Muitas vezes você vai atrás do mais sofisticado, te oferecem o mais sofisticado, você precisa pensar e falar assim, eu preciso realmente disso. Então tente sempre, quando você fala em investimento, tente sempre achar o ponto de equilíbrio, que é bom para você e bom para o seu negócio. O que você acha? Você fazer um investimento, como eu acabei de dizer, você fazer um pequeno investimento e você protege o seu negócio, ou do que você perder? Tem gente que perde muita coisa, tem gente que perde muito equipamento. E se for levar ao pé da letra, eu falo muito aqui dos insumos, né? Dos insumos e do conceito de perder duas vezes. A gente não tem essa noção, ainda mais nos dias de hoje, fertilizantes, insumos, o preço realmente está assim, ele precisa ser muito bem utilizado e você não pode perder uma gota, vamos dizer, vamos contar dessa forma. Se você, naquele momento que você está com todo esse produto na sua propriedade, alguém entra lá ou furta ou rouba, quanto foi? É só você que vai saber. Quanto que você vai ter que pagar novamente, porque assim, você já começou um processo na sua propriedade, você não pode parar o processo. Você vai ter que comprar novamente. Então, se você somar, se você fizer todas as somatórias e você colocar na balança quais são as minhas perdas, e do outro lado você põe qual é o valor que eu tenho de investimento que eu posso evitar com que essas perdas aconteçam. Eu tenho certeza que a balança vai pender para o lado dos investimentos. O investimento é muito mais importante. Que a gente ouve constantemente. Puxa vida, me levaram tanto. Se eu tivesse aplicado um pouco, se eu tivesse investido um pouco, eu não teria tido esse prejuízo. A palavra que a gente ouve é essa. À primeira vista, quando você olha, você quer resolver o problema, a gente sabe do problema que numa propriedade, a correria que é o seu trabalho. Mas você precisa olhar todos os ângulos. Você tem gente que te ajuda, você tem profissionais de segurança que se você gritar, ele vai lá na sua propriedade e fala, vamos fazer desse jeito, dessa forma. Hoje tem solução para tudo. A exemplo dos processos que você tem já, os processos produtivos da sua propriedade. Na área de segurança também tem, tá ok? Vai da sua mudança de atitude em ter essa percepção antes do que aconteça. Sempre lembrando o nosso lema, né? Prevenção é tudo em segurança. Ah, sim, sem dúvida. Aquele produtor, principalmente aqueles que estão mais remotos, né?
que ele tenha regiões, porque hoje na realidade, se você for ver, a conectividade ela está chegando, pelo menos nas sedes das propriedades, né? Em alguns cantos ela está chegando, mas ainda é um problema quando você entra para dentro da propriedade. E isso também se aplica a você, pecuarista, porque como um amigo meu diz, né? A pecuária é o único produto que fica a céu aberto. Se deposita lá, não é um depósito fechado, é a céu aberto. Então é outra dificuldade também com relação à conectividade. Aqueles que estão mais distantes dessa realidade, esses aí com certeza, a vulnerabilidade é muito maior. O ladrão fica sabendo? Tenha certeza que sim, tenha certeza, porque na realidade eles fazem levantamento antes, eles vão buscar informação. Nem que tenha que ir com um carro, andar lá nas proximidades da sua propriedade, com o celular ele vai descobrir se tem conectividade ou não. Mas soluções virão com certeza e acho que muito rápido, que é outro ponto no investimento que nós vamos ter que fazer. Trazer a conectividade para todos os rincões da nossa propriedade. Bom, falando em termos de tecnologia, hoje nós estamos falando de conectividade, seria enviar o sinal para fora. Agora, como é que você vai enviar um sinal se você não tem conectividade? Então, a todo momento que você tiver conectividade, seja ela de internet, seja ela mesmo uma conectividade por energia elétrica, porque a energia elétrica também transmite. Por exemplo, existem câmeras hoje que nós chamamos de câmera lâmpada. Ela trabalha, não, mas a câmera lâmpada tem que ter a internet, não tem como, porque você não escapa da internet. Mas um alarme conectado na energia elétrica, ele consegue transmitir um sinal para uma central na hora que essa energia elétrica vai chegar em algum ponto dentro da sua propriedade. É um caso. Se você não tem condições, aí não tem como, né? Você precisa contratar mão de obra. Você precisa contratar serviços de vigilância, porque é a única forma. Você quer ver também o que pode ser feito? Patrulhas. Você faz patrulhas periódicas com esse serviço de segurança. Tem gente que vai optar e falar assim, não, eu tenho meus funcionários aqui e nós mesmos fazemos. Então veja bem como é que você vai fazer, porque o seu funcionário às vezes não tem um treinamento. O seu funcionário ele foi contratado para fazer um tipo de trabalho, né? Se ele tem um contrato de trabalho regular, ele foi contratado para trabalhar nos processos do seu negócio. Então por isso que às vezes nós temos que também estar atentos a isso, para contratar a mão de obra certa para fazer aquilo. Ok? Eu não vou contratar um vigilante para operar o meu trator. Vocês concordam? Tem que ser um operador de trator. Então, cada um tem que ser alocado no seu posto de trabalho correto. Então, atentem para isso, façam alguma coisa, sejam proativos nesse sentido, porque depois que acontece, eu sei o que acontece depois, aí você sai gastando, além daquilo que você perdeu, você gasta ainda mais uma certa quantidade de dinheiro, porque você fica desesperado, que aí você quer resolver todos os problemas, sendo que você pode fazer isso de uma forma mais racional antes. E eu compreendo, a pessoa que tem uma arma na cabeça, ela perde totalmente, depois que passa tudo aquilo, ela quer ter a segurança máxima na sua propriedade. Às vezes nem tanto por causa dos processos, nem tanto por causa das perdas, que aí você vai dar valor à vida, que é outro patrimônio que a gente não, assim, a gente quase não dá valor no dia a dia, né? Mas na hora que você passa por uma situação bastante difícil, você começa a olhar. E aí você começa a fazer coisas que talvez seja além. Então, pense nisso. Nós aqui
Nós recomendamos que nós temos aqui um curso de segurança, né? E alunos que já participaram com a gente aqui nos trouxeram aí vereditos de que fizeram o processo correto e protegeram os seus ativos durante o tempo em local que não tinha conectividade. Por quê? Durante o curso nós trazemos especialistas para falar com eles e muitos deles assimilam essa cultura, esses alunos assimilam essa cultura e acabam levando a ideia, por exemplo, dessa de contratação de mão de obra, por exemplo. Por exemplo, levar um sistema de câmera para sua propriedade, onde não tenha conectividade, mas que o próprio sistema de câmera ele tem mas é poste. Você vai fazer a proteção em grandes perímetros, né? Você vai fazer a proteção em grandes perímetros. Tem tecnologia para tudo. Então, alunos já deram um depoimento para nós. Uma aluna que colocou todo um sistema na fazenda dela, está aí extremamente... Ela não está contente e ela não está feliz, ela está segura. A gente percebe que o sentimento dela mudou bastante com relação a essa tranquilidade de tocar um negócio sem se preocupar com segurança. Apesar que segurança é uma preocupação sempre em todo local, tá? Ainda mais nos dias atuais. Mas essa é uma direção que você pode pegar também, ok? E aí nós vemos aí aquelas pessoas envolvidas no agro, né, que estão com os processos em suas propriedades, processo de cultivo, processo da agricultura, processo da pecuária, tudo do agro. Mas, como eu já disse, ela está realmente num local realmente totalmente remoto. E ela pensa que nunca vai acontecer. Então esse é o grande erro, essa é onde começa a grande falha, começa na atitude da gente em pensar que naquele lugar lá, aqui nunca, outra coisa que a gente ouve muito, aqui nunca aconteceu nada. Hoje nós temos gente andando por tudo quanto é canto, por tudo quanto é lugar. Inclusive nesse lugar que você diz que nunca aconteceu nada, as pessoas vão lá, talvez você não saiba. E quando elas vão lá e ela vê uma oportunidade, nós vamos falar de oportunidade, ou seja, a oportunidade é a falha que você comete em não colocar sistema de segurança. Você dá a oportunidade naquele momento para ela fazer o que ela quiser. Eu conto com a sorte. Coisas que a gente ouve por aí, eu acho que isso aí é coisa do passado. Acho que hoje nós temos que adquirir conhecimento sobre segurança, não que você vai se tornar profissional de segurança, não é isso, mas você precisa ter noção, no momento que você for decidir a fazer um investimento na sua propriedade, você vai saber exatamente quanto vale, qual o resultado e quanto vai ser o seu ganho. Não existe uma maneira correta. É claro que existem formas de você fazer. E a gente já falou várias vezes, a gente sempre recomenda isso. Por onde eu começo? Eu começo conversando com um profissional de segurança ou adquirindo conhecimento daquele tema, daquele assunto. O profissional de segurança, ele vai te ajudar porque ele vai a campo, ele vai fazer análise de risco, ele vai saber quanto que você tem guardado e depois ele vai fazer uma série de recomendações, inclusive proposição de projetos, mesmo que não tenha conectividade, mas ele precisa saber, aqui não tem conectividade, qual a solução para o seu problema. Então começaria por aí, ele vai te mostrar, ele vai te fazer um diagnóstico, vai te fazer todo um cenário, vai te mostrar quais são os riscos que você pode ter e vai depender de você a implantar ou não as recomendações que ele te disse. Ele também pode até acompanhar os projetos. Você quer ver uma coisa que pega muito também quando você, assim, para iniciar, é o treinamento
dos próprios funcionários que você tem lá. E note bem aqui, deixar bem claro, nós estamos falando da segurança contra roubos e furtos, tá ok? Não é o treinamento com relação à segurança do trabalho, que é igual ou mais importante que a segurança contra roubos e furtos. Então você precisa treinar o seu funcionário, por exemplo, você coloca um sistema de câmera, você coloca um sistema de alarme na sua propriedade, como é que esse funcionário vai se comportar, como é que ele usa esse equipamento. É a mesma coisa que você treina o operador do trator para dirigir com essa nova tecnologia que está toda embarcada lá na cabine, então você precisa treiná-lo. Segurança também é a mesma coisa. Comece por aí. Comece fazendo pequenos projetos onde você tem guardado os seus maiores valores e aonde você talvez até tenha conectividade. Aí você vai expandindo esse horizonte. Pô, espera um pouquinho, agora eu estou levando minhas máquinas, eu estou levando sementes, eu estou levando insumos para um outro lugar que não tem. Então, espera um pouquinho, como é que é essa solução? Você vai encontrando as soluções dentro do custo-benefício. Não adianta você atropelar também os processos. E aí você vai aumentando segurança na sua propriedade. Nunca esquecendo que segurança na propriedade são 365 dias. Se você não tem nenhuma, você está desprotegido totalmente 365 dias. A partir do momento que você coloca um processo de segurança, um sistema, o sistema começa a tomar conta 365 dias para você. Então, tem que estar muito atento nisso. Talvez um dia que esse sistema não esteja funcionando, é o momento que o ladrão vai lá e te rouba. É por isso que eu disse, a falta de conectividade, ela vai abrir uma janela, ou melhor dizendo, ela vai abrir a porteira para o ladrão. Ok, pessoal? Vamos estar atentos a esse tipo de detalhes, tá ok? A esse tipo de detalhes que você pode melhorar, sim, todos os processos. O que você vai fazer vai evitar que aconteça alguma coisa no seu negócio.